Ah, Aí, enquanto os queridos que vão voltar voltem, só para fechar o que eu estava dizendo, nessa pandemia nós retomamos a nossa devocionalidade a partir dos Salmos, né? E o que eu estava dizendo é assim, a riqueza que há nos Salmos por conta da humanidade dos que oram, né? Tanto do Davi, quanto dos filhos de Corá, quanto Moisés e Asaf e outros, né, que compõem o texto, né, dos Salmos, né? Mas, sem dúvida alguma, os Salmos, eles são, em momentos como este, por exemplo, né, das orações mais apropriadas, né, porque você se sente à vontade para queixar-se com Deus, né, é, e ficar sem culpa, né? Porque exatamente. Se Davi orou como orou, se Asaf orou como orou, se Moisés orou como orou, por que que eu não posso orar também assim? Exatamente. Olha, na É, época foi exatamente o que eu pensei. A minha angústia era tão grande é, que eu não tinha palavras para orar, a não ser repetir as orações dos salmistas. sim. Mas Queridos, como bem-vindos vocês que estão voltando para continuar nessa nossa prosa aqui. É uma alegria, uma honra ter vocês aqui. é bom Perdoe-nos por demais, não dar a é atenção a devida devida, atenção. Olha mas só, por vocês... exemplo, o Cozinha do Leleco. Fala, Dailton, um abraço do Walner. O Olha aí, Walner, hoje eu fiz um pão. Nessa pandemia, eu aprendi a fazer pão. Eu sou péssimo na cozinha. Mas aí meus irmãos todos ficam seguindo a minha mãe e fazendo coisas gostosas. E no é, grupo da família ficam mostrando as coisas gostosas que fazem. Aí é, todo meu irmão fala do pão que fez. Eu pensei, peraí, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer pão também. E eu fiz, rapaz. E o boa, pão ficou, boa. foi bom. Muito Adailton, bom. Adailton, pega aí de 2004 Vamos encerrar, e vamos para embora. frente. Vamos Vamos embora. para a Então, Brega, gente... eu fiquei quase um ano orando assim e Sim, jejuando. Eu lá tirei em alguns Natal. períodos, lá em Natal, eu tirei alguns períodos de jejum, onde eu ia para um lugar distante, na casa de um irmão lá da igreja, e Aham, eu ficava lá de jejum, comendo pão e bebendo água durante 3 dias, jejuando, clamando ao Senhor por misericórdia e por que legal, transformação na minha vida. que Ô legal. Brego, o que eu posso dizer para você que depois desse ano, o Adailton que nasceu dali foi outro, do qual eu não tenho saudade do anterior. Acredito, Nenhuma saudade do anterior. O acredito. anterior, Brega, foi um Adailton cheio de realizações. Os meus 11 anos, 10, quase 11, de ministério na igreja de Interlagos, foi um período riquíssimo de muita realização e de Sim, almas salvas, muito sim, batismo, muito discipulado, mas eram realizações. sim. O Adailton, depois dessa experiência, foi um Adailton que Deus mexeu no meu interior. Nasceu uma outra pessoa, tão diferente que não fazia, não dá nem para imaginar o que era antes. Sim. E aí o que veio foi uma profundidade, uma simplicidade em termos de o evangelho me basta. Eu não preciso, porque eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses sem pastorear por causa da disciplina. 1 ano e 4 meses em que eu não tinha que preparar sermão para nada, que eu não tinha que preparar estudo bíblico para nada, que eu não tinha que realizar atividade nenhuma de igreja. Era eu e Deus. E aquilo foi de uma bênção tão grande para mim, rapaz, que você nem imagina. Aí depois Imagino. eu voltei a pastorear, mas quando eu voltei a pastorear, a igreja já tinha saído de dentro de mim. Não tinha mais igreja presbiteriana no meu coração. Havia Você voltou a Cristo apenas. pastorear qual igreja? Eu vou. Se eu for contar essas histórias todas, a gente sai daqui mais, né? Eu Não, fui só dá pastor. os nomes, só Então, dá os... Igreja Presbiteriana do Pirangi, lá em Natal, que foi um negócio interessante do pastor Enoque, que me pegou de surpresa. Eu nem sabia que eu ia ser pastor daquela igreja. Ele avisou sem eu saber. Então, mas aí depois eu fui pastor numa igreja que eu ajudei a plantar lá, Igreja Presbiteriana Filadélfia, que está lá. Da Igreja Presbiteriana Filadélfia, eu fui ser pastor nos Estados Unidos. Tá, E o que acontece? De novo, presbitério,
e eu já não tinha mais problema nenhum com o presbitério. Sim. Deus me libertou de presbitério, de tal forma que eu ia para a reunião do presbitério, meu amigo, eu entrava mudo e saía calado. Eu não estava nem aí para aquilo. Eles estavam lá discutindo as tolices deles e eu estava alegre no meu interior com Cristo, não estava nem aí para aquilo. Você vai para os Estados Unidos... Nesse momento aí, Sobre 2006. Você foi recomendado, foi Não, convidado? Como é então, que é foi aí que isso? acontece isso. Eu saí de uma reunião do presbitério tão ruim, tão ruim, tão ruim, dessa reunião do presbitério, que eu cheguei em casa tão triste com aquela reunião de presbitério, mas tão triste com ela, que eu estava indo para o meu escritório, subindo a escada, indo para o meu escritório, eu orei, eu parei no meio da escada. Eu orei, eu falei assim, Senhor, me tira daqui. Foi essa a minha oração, Brega. Só Foi isso. isso. Senhor, me tira daqui. O telefone tocou, Brega. Pouco tempo depois, e eu estava sendo convidado para ir ser pastor nos Estados Unidos. Que legal. Eu disse sim na hora, né? Era a resposta à minha oração. Claro, você já tinha orado sobre isso. Isso. A minha resposta estava clara. Eu já sabia que É. tudo daria certo, como tudo Quando, deu não, certo. quando é assim, alguns falam, quando é assim, eu falo assim, ué, não precisa orar, é só ir, Isso. já está É só orado. isso. É, Só quem entrou aí, exatamente. a Neja entrou aí agora. A Vamos Néja ver. tá aí, que legal, Néja. Bem-vinda. Então, é É. isso. Aí eu fui para os Estados Unidos. Foram 2 anos nos Estados Unidos que eu só voltei Tá. para o Brasil por causa da morte do meu irmão. Ok. Foi o que me Aí, fez voltar, foi toda essa circunstância da morte do meu irmão. tá, aí chegamos no começo da nossa conversa. Agora, nos Estados Unidos é que aconteceu uma experiência muito maravilhosa, porque já em Natal, enquanto eu estava pastoreando, como eu te disse, a igreja já tinha saído do meu coração. Eu Sim, não tinha mais nada a ver com religião. Aí sim. eu fui para os Estados Unidos, lá, eu fiz um compromisso com a igreja lá. Desculpa, não quero corrigi-lo, mas para ficar mais claro, eu diria assim: a instituição já tinha saído de Claro, você. A isso, é isso aí. igreja, a Isso. santa e amada igreja Essa do nunca sai, Senhor né? Jesus, né? Ela está em nós e nós estamos nela. Isso aí, é isso A aí. instituição não mais, A nunca instituição, mais. eu não tinha coração mais para a instituição. Então, Sim, quando eu fui para os Estados Unidos, para ter certeza de que a gente estaria fazendo algo transparente, eu entreguei para eles um texto dizendo, olha, é nisso que eu creio, é isso que eu vou pregar para vocês. sim. Se alguma coisa aqui vocês não concordam, por favor, não me chamem. Lá você estava ligado a um presbitério brasileiro nos Estados Unidos ou Brasileiro nos Estados Unidos. brasileiro nos Estados Unidos? Isso, Ok, mas com muito mais liberdade por ser um país e com poucas igrejas presbiterianas de ok. brasileiros. Na Então, Flórida, né? na Flórida. Tá. Aí, o que eu fiz lá na Igreja Brega? Agora, eles disseram sim a tudo que eu tinha apresentado, mas uma coisa é o que está escrito ali, outra coisa é quando você começa a pregar, né? O dia a dia. E o que eu propus para aquela igreja lá nos Estados Unidos? Eu ia pregar no domingo à noite e no outro domingo de manhã, na escola dominical, nós reuniríamos todas as salas de escola dominical, menos as crianças, para discutirmos o sermão do domingo anterior. Como aplicá-lo na vida da igreja. E eu tinha um compromisso com eles. Eu ficaria de boca fechada. Legal. Eu disse a eles, eu vou pregar no domingo seguinte a gente vai se reunir para falar como é que a gente aplica isso. Todo mundo tem direito de ser contra, eu não vou contestar a palavra de ninguém. Qualquer pessoa que quiser discordar de mim pode discordar de mim à vontade e eu não vou contestar. Eu só quero que a gente pare e pense para sair da pregação para ir para a prática. E a gente fez isso durante 1 ano, Brega. Que legal. Foi maravilhoso, Brega. Foi uma experiência marcante. Na verdade, Adailton, nesse período aí, e até aí volta um pouco, dos anos 90 para cá, você, eu também, e outros tantos que vinham sendo influenciados já por Caio e outros daquela mesma escola, não tinha mais como a gente pregar no púlpito e não horizontalizar o que a gente estava ensinando para ter de volta o feedback e estabelecer estratégias, o modus operandi da igreja. Isso. Pronto. Exatamente. Aí, nesse momento, 2 presbíteros da igreja ficaram contra mim porque não concordavam com o que eu estava pregando.
Mas a minha postura em relação a eles era de, como eu te disse, aquele período me libertou. Sim. De Sim. tal forma que eu estava tranquilo, eu estava bem, Sim. e eles podiam ficar contra, não tinha problema nenhum. Claro. Aí, Normal. um deles era gente tranquila, que era contra, mas com respeito. O outro Sim. não. O outro fez de mim o alvo dele, de raiva, de ódio. Meu amigo, eu estava tão tranquilo que eu nem ligava para aquilo. Eu Acredito. tratava como se nada tivesse acontecido, e aquilo afetou muito a vida da igreja. De ver, peraí, ele não está nem se defendendo, o Adailton não se defende. Ele deixa o cara atacar, o cara faz o que quiser. Um dia um membro quis me defender, me ligou e falou um monte porque tinha falado com ele. Eu disse, mas espera, por que você está fazendo isso? Eu mesmo não faço isso. Não Não faça isso, não precisa. Aí lá para outubro, Brega, um mano de lá falou para mim, Adailton, você está sabendo que tem uma turma lá no Brasil que está vivendo como igreja, como comunidade, com isso que você está pregando aqui? Outubro de 2006? De 2007, nesse caso. 2006. 2006. Antes da morte Da do morte. seu irmão. Aí eu falei, não, eu não estou sabendo não, quem que é? Ele disse, é o Caio. Foi o Caio? É o Caio. Cara, eu tinha me desligado do movimento evangélico, eu estava fora, me inclua fora dessa, então eu estava fora. Eu Sim. não lia livro, nada, não lia nada. Aí quando ele me falou isso, ele falou assim, toma aqui o site, me deu o site do Caio, caiofá.net. Aí Sim. eu cheguei em casa, isso foi na escola dominical de manhã, eu cheguei em casa e fui ler o site do Caio. E eu ouvi falar lá sobre o caminho da graça, sobre tal. Aí eu só desci as escadas e falei para a Elaine assim, encontrei o que eu estava procurando. E aí eu só escrevi para o Caio dizendo, estou aqui na Flórida pregando o evangelho também, sem religião. Foi isso. E pronto. Aí chega em janeiro, meu irmão falece, eu venho para Brasília, para São Paulo, aí venho a Brasília, converso com o Caio e começa a nossa história ali. Ok, legal. Daí eu sei um pouco, mas assim, para a gente encaminhar pro final, mas aí eu quero fazer um convite proposta para você, porque eu queria que você, acho que é importante você pontuar o seu divórcio para a gente fechar. Sim. Que eu acho que eu digo que é importante, é mesmo. É, né? Claro que é. Até historicamente e para os nossos contextos, não é? Porque ainda o divórcio é algo complexo de ser digerido para muita gente e é importante que se coloque. Depois a gente fecha e eu vou remarcar com você um outro encontro, porque eu queria fazer uma live com você, o Adailton profissional do mercado, porque você é um cara que aprendeu a ganhar dinheiro e tem ensinado pessoas a ganhar dinheiro também, não é? E você tem uma importância hoje no movimento Caminho da Graça, sobretudo próximo do nosso querido Caio, que é fundamental, eu diria até, no que diz respeito à monetização. E eu estou falando isso absolutamente tranquilo, porque para mim isso é absolutamente normal, não é? É aquela história de que todo bom jantar tem uma conta para se pagar, e se eu não pago, alguém pagou, nada é de graça. Não é? Conquanto no nosso movimento nós não temos nenhuma vocação arrecadadora, né? Mas nós não sabemos fazer isso. Não, de forma alguma, mas precisamos de gente como você, que de alguma forma encabeça possibilidades de pessoas terem seus recursos e, enfim, até para que haja partilha, não é? Claro. Mas eu queria deixar esse assunto para uma live específica. Tá bom. Eu acho que é a única... Muito interessante. Com certeza. Vai entra agora no... Vou entrar no divórcio. De 2007 e tá. vamos entrar no meu divórcio até eu chegar aqui em Brasília, que aí eu acho que o tema de negócios entra mais para frente, aí, né? Então, o que acontece, Brega? Na verdade, enquanto eu estive na Igreja Presbiteriana de Interlagos, eu já tinha esse tino para ganhar dinheiro. Nós fizemos coisas na Igreja de Interlagos inacreditáveis. Nós construímos templo, compramos imóveis, iniciamos escolas para crianças carentes, iniciamos uma rádio e, meu amigo, nós fizemos um monte de coisa sem ter dinheiro.
Você é um empreendedor nato, né, meu amigo? Isso. Ponto. Eu sou um empreendedor. O que acontece? Mas, Brega, há certas coisas difíceis de se dizer, porque é difícil da pessoa entender, e eu temo de que isso soe no ouvido do outro da forma errada. Entendi. O que eu quero dizer com isso? Enquanto eu estive na igreja de Interlagos, lembra da voz? Essa voz falou comigo algumas vezes, mas ela falava de maneiras diferentes. Aconteceram algumas coisas na igreja de Interlagos que só aconteceram por causa disso. Eu ouvia, ou eu percebia, ou eu sentia, só que eu sabia. Eu sabia o que seria. Então, como eu sabia o que seria, eu, em fé, caminhava naquela direção e guiava a igreja naquela direção. Aconteciam coisas extraordinárias, não é porque eu era empreendedor. Não é porque eu era, opa, o cara é bom. Não, não, não. Foi graça de Deus só. Foi só isso. Foi que, por alguma razão, Deus me permitiu, Deus me deu a graça de perceber, ou Ele de alguma forma, me revelar. Eu não sei, eu não quero dar as razões ou as explicações de onde veio. O fato é que no Ministério da Igreja de Interlagos, muitas coisas aconteceram porque eu percebia antecipadamente algumas coisas, e aí então eu seguia naquela direção em fé. Era como se Deus dissesse, vai que é esse caminho e que já está tudo preparado e vai ser assim. Então eu ia no púlpito, eu não dizia que Deus tinha me falado, eu não dizia que Deus tinha me mostrado, eu não dizia que eu tinha percebido, eu não falava nada disso. Porque eu achava que não fazia sentido falar isso. Essa é uma coisa entre eu e Deus. Mas eu dizia, gente, nós vamos nesse caminho aqui, ó. Nós vamos fazer isso, 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 e é assim, 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 assim. E dava tudo certo, Brega. Mas não era porque eu era o empreendedor. Aí eu volto para o Brasil. O Adailton, eu uso para mim a palavra sensação. Sim. Eu tenho uma sensação aqui dentro de mim. Que outros vão chamar de intuição. Quando eu a tenho... Isso, é essa a questão, Brega. Essa é a questão, porque... Alguém diz assim, vamos orar a esse respeito? Não. Então, a gente tem, por exemplo, todos nós temos uma certa sensação, várias mil sensações no decorrer de um dia, claro. Só que tem algumas, quando é ela, você sabe que é. Ponto. E eu chego a ponto de dizer assim, ó, quando é assim, não pergunte para ninguém. Isso, é isso que acontecia, Brega. Então, acontecia isso e simplesmente eu sabia, era aquilo, pronto, eu ia. Então, o que aconteceu? Quando aconteceu a minha disciplina e que eu fui viver aquela angústia, eu fui para um hotel na Paraíba aguardar meus filhos chegarem. Eu entrei naquele hotel, um hotelzinho simples, que eu não tinha dinheiro. E aí eu entrei naquele hotel, o homem nos deixou, a Elaine e eu, naquele quarto e saiu. Depois ele voltou do nada, bateu na porta, abriu a porta e disse assim, ele falou exatamente isso, Deus manda dizer, fiquem tranquilos, porque o que virá daqui para frente será muito melhor. Fechou a porta e foi embora. Então, aí você fala, o que é esse muito melhor? Para mim, naquele momento, era que as coisas se resolvessem, se explicassem, e nunca foi explicado, a não ser ano passado, que eu já não precisava mais de explicação. Mas houve uma mudança interior muito grande. Quando eu volto dos Estados Unidos, aí eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado agora, porque é um terreno sagrado. Claro. A Elaine foi uma esposa extraordinária. Se você perguntar para mim, você tem reclamações da Elaine? Não, eu não tenho reclamações da Elaine. A Elaine foi uma má esposa? Não foi. A Elaine foi uma excelente esposa. Eu tenho todo carinho pela Elaine. Muitas vezes que eu vou a São Paulo, a gente toma café juntos, várias vezes. A gente conversa sobre os nossos filhos. Eu me dou bem com o atual esposo dela, que é o Gerson, que é uma pessoa maravilhosa, que você conhece. Claro. E eu fico feliz que ela esteja casada com o Gerson. Então, graças a Deus, ela está bem
eu estou bem e Deus encaminhou para que tudo ficasse bem, tanto para mim quanto para ela. Mas, infelizmente, a separação foi inevitável. Mesmo a gente tentando fazer as coisas da maneira certa. O que aconteceu? Aí agora vem uma explicação, tentando ser lógico nessa explicação e não fazendo nenhum juízo de valor nem sobre ela, nem sobre mim, nem sobre nada. É apenas o fato que levou a essa circunstância. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, a Elaine voltou, infelizmente, muito amargurada, que ela não queria voltar. Ela sabia da necessidade de voltar, mas não queria. Aí o nosso relacionamento se tornou muito difícil, por causa das cobranças dela. E eu não tinha dinheiro, Brega. Eu não tinha nada. Eu tinha saído da igreja, voltado para o Brasil, sem ser pastor de uma igreja local, não tendo salário mais. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu não tinha dinheiro para comprar comida no mês seguinte. E, de repente, a minha esposa chega para mim e fala assim, esse tempo todo de pastoreio, o que foi que você construiu para nós? Porque o apartamento você deu. O seu carro você deu para missões. Aí eu disse para ela, eu dei não, nós demos. Ah, mas eu só concordei porque eu concordei, mas eu não concordava. Muito bem, ou seja, o negócio ficando muito chato nesse caminho. Sim. Aí, Brega, eu me ajoelhei num dia especialmente em que ela foi muito dura comigo por causa disso, com essas cobranças. Puxa, oi, Elaine, se você ouvir, meu amor, eu amo você como mãe dos meus filhos e não há aqui nenhuma crítica a ela. Ela tem razões para isso. Ela tem razões. Razões interiores, razões pessoais. Há muitas coisas que a vida nos reserva e ela entende. Então, aquilo me machucou muito, aquelas cobranças dela. Muito, 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 muito. A tal ponto que eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Eu entrei no quarto, me ajoelhei e falei, Senhor, até hoje eu me dediquei e todo o meu dinheiro foi para a obra. A partir de agora, eu quero pedir ao Senhor que me dê a graça de conseguir dinheiro para comprar uma casa para minha família e para dar uma vida digna para os meus filhos. Essa foi minha oração, Brega. Eu não tinha dinheiro para o mês que vem. Senhor, me dê dinheiro com o meu trabalho, das minhas próprias mãos, para eu comprar uma casa que eu não tenho, para eu poder sustentar minha família e dar uma vida digna para os meus filhos, porque eles não foram chamados como eu. O chamado é meu e não deles, e nem da minha esposa. Por favor. Foi essa a minha oração, Brega. O resultado dessa oração é que Deus me deu isso e muito mais. O que aconteceu foi que, para encurtar e a gente de fato encerrar e deixar para depois o restante, Sim. Foi que eu resolvi então ir trabalhar pela internet porque eu queria ficar livre para pregar o evangelho. Eu decidi a internet contra a vontade da Elaine. Porque eu queria a internet para eu poder pregar o evangelho em qualquer lugar. Eu tenho que trabalhar pela internet. Eu comecei a construir o site. Eu mesmo comecei a fazer. Eu criei uma planilha para vender pela internet. Aí eu fui convidado para pregar em Salvador. Aí eu preparei o site de venda da planilha eletrônica. Publiquei. Peguei o avião para ir pregar lá em Salvador com Edivan, aquela turma lá da Estação Salvador. O Fernando estava na época. Romualdo. E Rubens. Aí, Rubens lá. Então, eu fui pregar e liberei o site para venda da minha planilha eletrônica de controle financeiro, porque eu não tinha dinheiro, mas eu controlava bem meu dinheirinho que eu tinha para não entrar em enrascada. Aí eu fui. Aí chegou lá, eu pedi para um irmão lá que me deixasse entrar na internet para eu entrar no PagSeguro para ver o quanto eu tinha vendido. Brega, eu tinha vendido o suficiente para manter a família no mês que vem todo, pagar aluguel e pagar tudo. Eu tinha o dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem, do mês seguinte, e dinheiro para sustentar a família. Então eu falei, Senhor, obrigado, o Senhor está comigo, me abençoando, então é daqui para frente. Aí apareceu a tal casa, que eu tenho aí em São Paulo. Eu fui lá nessa casa que um irmão me mostrou, ó, tem uma casa sendo vendida. Eu fui lá, Brega, quando eu entrei naquela casa eu já sabia que ela era minha. A famosa Casa Barco. A famosa Casa Barco. Quando eu entrei naquela casa, eu sabia que ela era minha. É o mesmo sentimento, é aquele que você... É isso aqui. Aí eu fiz um contrato com a mulher para pagar em agosto do ano seguinte, isso era dezembro.
para pagar em agosto. Chegou em agosto, Brega, eu não tinha o dinheiro. Eu fui lá na casa dela, da Dona Lourdes, falei, Dona Lourdes, pode vender para outro porque eu não tenho dinheiro. A Dona Lourdes pegou o contrato, jogou fora. E falou assim, Jesus me falou, em sonho, que essa casa é tua e que eu não posso vender para mais ninguém. Que só você compra essa casa. Aí eu falei, Dona Lourdes, eu não quero que a senhora se prenda a nada, Dona Lourdes. Eu não tenho como lhe pagar. Ela falou, não, não. Você terá um dia. E quando você tiver, venha que eu estarei esperando. Prega, eu levei corretores lá para ela vender a casa. Porque os corretores queriam que ela vendesse. Ela dizia, não vendo não, que essa casa é do Adailton. Aí eu ia lá com o corretor. A Dona Lourdes olhava para mim e dizia assim, escuta, quando é que você vai entender que Jesus me falou que essa casa é tua? Quando eu tive o dinheiro, e que foi fruto desse trabalho meu, quando eu tive o dinheiro, fruto desse trabalho, eu cheguei lá e falei, Dona Lourdes, tô com dinheiro para pagar a casa. E outra, ela me vendeu pela metade do preço que os outros pagavam, que ofereciam. Ela dizia, não tem preço, não é dinheiro. Aí, ela falou, então vamos lá no cartório agora. Botei ela no carro, ela falou, para no banco, toma aqui meu cartão, toma minha senha, transfere o dinheiro para minha conta, pega um pouquinho para mim, tanto, e vamos para o cartório. Fomos no cartório, fizemos a escritura, voltamos. Quando eu deixei ela na casa dela, ela olhou para mim e falou assim, eu não te disse que Jesus me falou que a casa era tua? Muito bom, muito O bom. resultado hoje, Brega, é que os negócios cresceram muito, os meus filhos estão muito bem, a Elaine está muito bem, fruto desse trabalho, e Deus abençoe. E hoje eu estou fazendo agora o caminho contrário. Eu estou me aposentando de negócios porque eu quero só pregar o evangelho. Meus filhos tocam os negócios. Marcos Vinícius e Vitor César tocam o negócio. Bom, chega, né? Então vamos ficar aqui, porque eu quero mesmo, e aí vamos combinar, e eu quero convidar os que estão aqui e outros que poderiam estar presentes, porque aí eu queria falar com o Adailton empreendedor. E aí falar de negócios, falar de possibilidades, falar deste tempo e quais são os recursos que podem estar sendo e estão disponibilizados para aqueles que precisam retomar a vida. As coisas, para muita gente, houve uma interrupção, uma ruptura, e é óbvio que esse ambiente aqui é um ambiente que, se já era, hoje ainda mais um ambiente absolutamente vital para muita gente, e alguns, certamente, têm habilidade para lidar aqui, né? E quem sabe, né, poderão dar um outro rumo à vida. E eu acho que você pode ser muito útil para essas pessoas. Então, vamos dar a parada aqui, né? Sim. E eu quero, de coração, te agradecer a confiança e a história contada. As pessoas que estão aqui adoraram, né? E eu também, né? Eu sabia muita coisa, mas hoje ficou o roteiro mais com uma cronologia mais. E essa é a intenção, esse é o desejo, de que as pessoas saibam quem são aqueles que, no Movimento Caminho da Graça, mentoriam pessoas individualmente, grupos locais. Você hoje está em Brasília, mas mentoriam pelas mídias, né, e de diversas outras formas, né? E, afora isso, tem um roteiro de vida, tem uma agenda de vida, né? Como dizer assim, tem uma trilha sonora de vida que vale a pena ser contada, tá bom? Com certeza. Essa foi Brega, eu que agradeço, foi um prazer muito grande, um privilégio. Peço desculpas ao pessoal se os relatos às vezes aparentam, sei lá, alguma coisa. Não, o interesse é só mesmo poder compartilhar, e eu agradeço muito. E se eu pudesse, Brega, resumir para eles que estão ouvindo, na minha vida, orgulho, presunção, arrogância só fazem mal. O melhor caminho é o caminho da simplicidade, da tranquilidade, da pacificação no Evangelho, da humildade conforme Cristo, pois isso sim
é que é maravilhoso. O resto não vale a pena. E aí eu brinco com a Elaine, eu brinco com a Elaine, eu falo com ela assim, Elaine, eu lamento muito, Elaine, porque a gente se separou e você perdeu o melhor de mim. Bom, Você ficou com a parte ruim de mim. bom que alguns de nós vai melhorando, né? É, Mas graças a Deus. eu fecharia com algo que você deixou claro para mim e que eu gosto muito, é que há uma voz que fala Sim, ao coração daqueles que temem ao Senhor. E é essa voz que a gente tem que ouvir. isso. Há uma voz. E é Sim, essa voz que a gente tem que ouvir. E essa é, voz, ela é a voz que nos chama sempre para a vida, para fora. isso. Amigo, Obrigado, Brega. Puxa vida, obrigado. beijo, te amo. É um Beijo pra, prazer, um privilégio enorme poder conviver com você no caminho. beijo para todo mundo. Daqui a pouco, Beijo, às beijo. 21h30, eu estou na bendita hora de oração. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Tchau.